Também vamos dar uma olhadinha agora no tweet da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e é aí que a economia se mistura com a política. Gleisi Hoffmann aproveitou o anúncio do IPCA para reafirmar as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a política de juros. A petista escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, inflação de 12 meses ficou 3,94%, a menor em 3 anos. Mais uma notícia boa e a gente esperando o Campos Neto agir. Dá para ver que a decisão sobre os juros é política. Homem de Bolsonaro e Paulo Guedes querem interditar o desenvolvimento do Brasil. Fecha aspas. Caminoto, vou começar com você. A Gleisi sempre reclama do Campos Neto. E no início provocava uma grande reverberação. Será que agora estão levando ela a sério? Não sei, porque assim, o mercado, eu acho que esses números da inflação que saíram, né, os números mais recentes, comprovam e fortalecem a estratégia adotada pelo Banco Central, de uma queda consistente da inflação, uma convergência para a meta e uma perspectiva aí de queda dos juros. Hoje o mercado já começou a antecipar um pouco a sua precificação do início da queda da Selic, que estava mais para setembro, se não me engano, para agosto. Então, isso é um fator positivo e mostra, sim, questões técnicas, discussões técnicas em relação à política adotada pelo BC, mas é consenso que ela vem surtindo seu efeito e o gráfico mostra isso. Agora, eu considero, o BC virou o malvado favorito tanto do presidente como da Gleisi, e eu acho até que a autonomia do BC serve muito bem ao discurso, à retórica política do PT, porque é uma maneira de achar algum responsável, né? Você, se der certo, se a economia melhorar, obviamente vai ser total, 100% mérito do governo. Se a economia não melhorar, vai ser 99% culpa do Banco Central. Mas começa a soar um pouco, perder a força esse tipo de afirmação junto aos agentes econômicos, porque você vê realmente o sucesso dessa política, né? Então, quando fala, ministro, decisão política, etc., eu acho que isso tem um risco, na verdade, de que quem quer que o BC seja realmente político é a Gleisi e não a direção atual. Então, eu acho que é uma vitória da atual gestão do BC, da política monetária, e reforça a questão da autonomia e também talvez afaste um pouco a pressão pela revisão da própria meta de inflação, que havia o objetivo aí de alas do PT, do governo, de tentar aumentar a meta inflacionária, e isso diminui essa pressão. Danini, há alguns meses atrás, no início ali do governo, toda vez que a Gleisi tuitava, todo mundo estremecia na Fazenda, porque a leitura era Gleisi é Lula. Ainda é? Ela é, mas eu acho que ela está falando para a bolha de esquerda. Concordo bastante com o que o Caminoto falou. Eu acho que o impacto real do que ela fala nos agentes econômicos é cada vez menor, porque está muito claro já que o Campos Neto não liga para isso, né? Talvez até ligue lá no seu íntimo, né? Pô, que chato isso de novo, né? Mas ele não vai se dobrar a isso. Eu acho que está muito claro que ele está protegido pela autonomia. Cada tweet da Gleisi irado desses reforça a necessidade da autonomia, né? Imagina se não tivesse autonomia, né? Ia ter que baixar o juro na marra. Mas o Campos Neto está blindado pela autonomia e hoje está claro que ele não se submete a essas pressões, nem da Gleisi e também do Lula. O Lula também já fez declarações muito fortes contra o Banco Central. A estratégia parece estar surtindo efeito, os juros vão cair em algum momento, talvez não seja agora, mas em agosto, setembro, os juros vão cair, a inflação está sendo controlada, a inflação no segundo semestre deve ter um repique um pouco maior, por causa do fim da desoneração dos combustíveis e outras questões. Mas ela está num processo de controle e a Gleisi está fazendo política. Ela é uma deputada, né? Ela é uma deputada do PT, ela é uma presidente do partido. Ela está falando para a bolha de esquerda, ela está falando para os progressistas, o PT, os partidos aliados,
cada vez que ela fala isso, ela energiza essa base de esquerda. Mas impacto real na economia, nos mercados, nos agentes econômicos e no Campos Neto, muito pequeno. Joel, vamos para esse impacto real? Queda de juros. Você acha que está se formando um cenário que realmente indica uma queda de juros em breve? Sim, estamos vendo boas notícias na economia, né? Teve a notícia do PIB, que foi relativamente bem, teve a inflação também, que subiu menos do que era esperado. Então, a gente está se encaminhando para uma situação em que talvez a queda dos juros, a queda da Selic, possa vir um pouco antes do que estava sendo esperado originalmente. Acho que a gente está vivendo um momento em que o governo Lula está podendo surfar aí uma maré, que é um pouco de boa sorte também. Não é que o governo é responsável por isso, mas são as boas notícias que estão acontecendo aí nesse início de governo e que vão se refletir na queda dos juros. E veja, essa queda dos juros não será por pressão política, por pressão do governo. Será porque, de fato, a política de juros conseguiu aquilo que ela buscava fazer. A gente tinha inflação totalmente fora de controle, subindo totalmente fora da meta. Juros ficaram altos, subiram cedo e ficaram altos bastante tempo. A inflação começou a cair e entrar, finalmente se encaminhar para ficar dentro da meta de inflação. É o sinal para o Banco Central de que ele pode baixar a taxa Selic. Baixando a taxa Selic, a gente tem um efeito também de baixar as taxas de juros cobradas de fato, no mundo real da economia brasileira. Agora, brevemente sobre a frase da Glaze. Eu acho que nesse momento, frase da Glaze e nada, assim, é quase a mesma coisa. Ninguém está levando mais a sério isso aí. Porque eu acho que descolou, sim, Zanin, a Glaze do Lula. Não no íntimo, no íntimo não. Mas o Lula estabeleceu um conflito com o Campos Neto no início do governo. Aquele conflito do governo com o Banco Central que foi sério, foram dias ali que a coisa chacoalhou. Aquilo baixou a temperatura, o Haddad entrou no meio do campo, o Galípolo foi indicado para o Banco Central, o Lula começou a fazer piadinha com o Campos Neto, baixou bastante a temperatura. Então aquilo pacificou. E a Glaze, presidente do PT, alguém que está sempre falando um discurso meio extremado, eu acho que isso aí, na prática, assim, não causa mais reverberação nenhuma, exceto aí sim na base de petistas para manter, quem sabe, um pouquinho mais mobilizado. Eu vou arriscar aqui duas previsões, é sempre arriscado, tá? Mas quando cair os juros, eu acho que a bolha petista, a bolha de esquerda vai comemorar a vitória do Lula, olha a pressão do governo e acho que vai cair por razões técnicas quando o Copom, não é só o Campos Neto, todo o colegiado, tomar essa decisão.